Nosso programa está de volta ao som de Thales. Aliás, um novo CD dele, que é duplo, está maravilhoso. É uma excelente aquisição. Eu recomendo a todos, viu? E como as brincadeiras do nosso programa vão voltar, você vai poder ganhar também vários CDs bacanas, vários lançamentos legais, inclusive do Thales. Mas depois eu te falo mais sobre isso, tá? Sei que você está ansioso esperando as brincadeiras voltarem. Em breve, em breve. Deixa eu te lembrar que você pode participar ao vivo do nosso programa. Se surgir alguma dúvida, você pode agora mesmo enviar para nós a sua pergunta através da internet, no Twitter, onde nós estamos como @nossoprograma. Enquanto o programa acontece, a produção vai acompanhando tudo aquilo que você posta e a sua dúvida pode ser esclarecida ao vivo. @nossoprograma, é assim que nós estamos no Twitter. Envie a sua pergunta agora mesmo. Outra maneira de você participar é ligando para nós. As nossas linhas também estão abertas para receber a sua ligação. O telefone é o 0 operadora 11 3337 5886. 0 operadora 11 3337 5886. Nós vamos falar agora sobre danos morais e danos materiais. Como proceder legalmente. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Ramsés Costa, que é advogado. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Prazer recebê-lo aqui novamente, viu? Prazer todo meu poder estar aqui com vocês de novo. Doutor, eu gostaria que o senhor começasse, por favor, explicando para nós o que é dano moral, o que é dano material. Qual a diferença dos dois e o que eles são? Pois bem, Jaque, os danos morais são aqueles que se caracterizam pela ofensa psicológica, moral, que atingem não o patrimônio da pessoa, mas assim a sua honra, a sua imagem, de qualquer forma que seja. Já os danos materiais são aqueles que se caracterizam pela diminuição patrimonial da pessoa. São aqueles que atingem diretamente o patrimônio, que lhe causam um dano, pode ser de uma forma financeira ou de uma forma que visa a diminuir a obtenção de uma vantagem econômica que você possa vir ter. Agora, doutora, a gente tinha até separado de falar essa questão por último, mas eu quero já inserir no nosso bate-papo o seguinte. O que pode ser considerado um dano moral? Porque isso não vai muito de pessoa para pessoa. De repente, o que um juiz vai interpretar como sendo algo do cotidiano, algo do dia a dia, não pode ter ferido demais uma pessoa? Quem é capaz de decidir isso? Sua pergunta é muito importante pelo seguinte, hoje em dia esse critério ele é muito subjetivo. Quando você fala em danos morais, eles são aqueles que atingem a honra da pessoa, a imagem, e que de alguma forma lhe causam um abalo psicológico. É importante a gente separar esse abalo psicológico daqueles dissabores do mero cotidiano. Então, veja bem, fica ao critério do juiz, em determinados casos concretos, analisar se aquela situação concreta foi capaz de causar um dano moral, uma ofensa àquela pessoa ou não. Isso é um caráter muito subjetivo. E depende também de como a pessoa se sentiu ofendida por aquela ofensa eventualmente causada por alguém. Nas escolas, a gente está em um momento onde a gente parece que tem, nos últimos anos, compreendido melhor o que é bullying. Embora eu realmente pense que o bullying que a gente vive no Brasil é diferente daquele que a gente vê nos Estados Unidos, mas ele é presente no Brasil também. E a gente tem visto algo se manifestando também no mercado de trabalho. As pessoas contando um pouco sobre o que seria assédio moral, né? Não o bullying, mas muito semelhante, o assédio moral. Eu gostaria que o senhor falasse para nós até que ponto, de repente, uma ofensa que acontece no trabalho pode ser levada à frente e ser considerada um dano moral. Essa situação do direito do trabalho, ela vem amadurecendo ao longo do tempo e a Justiça do Trabalho já tem, em diversos julgados, concedido aos trabalhadores indenizações por danos morais. O que caracteriza esses danos morais no trabalho? Um assédio sexual, por exemplo, é capaz de ensejar um dano moral, né? Um constrangimento que o empregado passe durante o seu contrato de trabalho, um exemplo que vem sendo cuidado pela jurisprudência é a revista íntima. Uma ofensa que o empregador, a forma que o empregador trata o seu funcionário, ofendendo perante seus colegas de trabalho, isso tudo a Justiça do Trabalho tem entendido como capaz de caracterizar um dano moral. Mas o bom senso ele é levado em consideração até que ponto? Doutor, eu vou dar um exemplo da revista, tá? De uma revista, por exemplo. O celular de alguém sumiu no ambiente de trabalho. Aí alguém tem a ideia de olhar nas bolsas de todos os funcionários antes de irem embora. Até que ponto isso pode ser considerado algo que vai ser levado à frente? Porque esse celular também poderia ser meu. Então, se eu não devo nada, eu posso mostrar minha bolsa. Mas, por outro lado, eu posso me sentir ofendido porque alguém está desconfiando de mim, querendo ver a minha bolsa. Eu estou dando um exemplo para a gente poder compreender como que isso funciona realmente, doutor. Veja bem, essa questão específica da revista íntima, ela, eventualmente, ela pode ser consentida pelo funcionário.
Isso, por si só, afasta a caracterização do dano moral. Agora, se essa revista ela for forçosa, ela for contrária ao funcionário e expor esse funcionário ao ridículo, isso caracteriza um dano moral. Então, é verdade, você colocou muito bem o bom senso, mas nem sempre a gente sabe que isso acontece, o bom senso é usado nessas situações. Então, existem determinadas situações que elas realmente são constrangedoras e elas se submetem a caracterizar o dano moral. Agora, falando a respeito desse dano moral, eu queria saber, já que eu citei o bullying, eu queria saber no caso de algumas crianças que às vezes têm demonstrado sofrer esse bullying, às vezes em sala de aula, porque outros coleguinhas xingam, às vezes até o professor entra na brincadeira, o gordinho da sala, o quatro-olho, essas brincadeiras que a gente sabe que existem na escola, mas que podem fazer mal ao ponto da criança não querer mais ir para a escola, da criança começar a ter problemas, desenvolver problemas psicológicos. De alguma forma isso pode se caracterizar no dano moral, os pais podem entrar legalmente contra a escola, contra os colegas, o que pode ser feito? Essa questão do bullying que vem sendo tratada mais frequentemente nos dias atuais, ela pode sim se caracterizar. A gente precisa separar aquelas brincadeiras normais de criança, do dia a dia, do cotidiano que a gente sabe que acontece. Agora, se essas brincadeiras elas passam do limite e venham a caracterizar ou, de alguma forma, agredir a criança dessa forma, como você colocou, um abalo psicológico, a gente volta àquela questão da ofensa psicológica, ela é passível de ser indenizada pelo dano moral. Mas aí os pais, por exemplo, devem entrar com uma ação contra a escola, porque não dá para entrar com ação contra crianças ou dá. O que pode ser feito? Você pode entrar com ação contra os pais das crianças. É evidente que a escola também ela é responsável por esse zelo. Então o pai pode optar em entrar contra a escola, ou entrar contra os pais, ou entrar contra os dois. Tanto um quanto o outro são responsáveis pelo zelo, pela guarda daquela situação. Daqui a pouco eu vou entrar nos danos materiais, mas eu quero terminar esse assunto sobre os danos morais ainda. Eu gostaria que o senhor falasse para nós como um valor pode ser estipulado à dor ou ao problema que pode ser desenvolvido até psicologicamente de alguém. Como esses valores são atribuídos? Veja bem, já que isso é muito difícil, isso é uma dificuldade que a gente tem hoje em dia, a questão do valor da indenização por os danos morais. Quando a gente fala em danos materiais é muito fácil, porque você vai indenizar aquele prejuízo que a pessoa teve. Já os danos morais é muito difícil de você valorar o sentimento da pessoa. Então, nós temos casos concretos hoje muito díspares. Nós temos, por exemplo, casos que juízes arbitram uma indenização de R$40 mil por um pai que perdeu um filho, e nós temos casos de juízes que arbitram R$100 mil para uma pessoa que teve seu nome negativado indevidamente. Então você vê um díspare muito grande. Nós temos tido essa dificuldade hoje em dia, porque o dano moral ele tem que ser valorado não só pelo prejuízo que essa pessoa teve, pela capacidade econômica dela, ou seja, se aquele valor que foi arbitrado a título de danos morais, ele é capaz de alguma forma minimizar essa dor que a pessoa teve, e também pelo poder econômico da pessoa que ofende, né? Então, se você tem uma empresa multinacional, é evidente que o dano moral, que serve também para penalizar essa empresa de uma forma que ela não venha mais repetir esse ato, ele tem que ser um valor maior. Mas nós temos essa dificuldade hoje em dia, não existe um parâmetro, não existe uma tabela, vamos se dizer assim. Então depende da situação, depende do momento, depende do juiz, depende de tudo, depende da empresa. O senhor falou uma coisa, eu li recentemente uma matéria que falava a respeito de valores altos sendo estipulados a indenizações morais no caso de empresas de forma, se apresentando como punição mesmo, para que sirva de exemplo. Vocês fizeram isso de forma errada, por exemplo, indevidamente colocaram o nome daquela pessoa no SPC, no Serasa, enfim, não deram crédito a ela, e daí por conta disso vão ter que pagar uma indenização muito cara, mas isso se torna de alguma forma exemplo. É verdade? O senhor comprova isso no dia a dia? A prática nos tem demonstrado o contrário. Primeiro porque nós não temos decisões que a gente chama definitivas, trânsitas em julgados, das quais não cabe mais recurso, de valores altos. É muito difícil você encontrar uma indenização por dano moral com um valor que seja... Tem valores em média que a gente pode falar? Hoje em dia varia muito, a gente tem indenizações de 20, 40 mil reais. São raras as indenizações com valores superiores a 50 mil reais. Mesmo que você tenha perdido um filho, por exemplo? Mesmo que você tenha perdido um filho. É evidente que no caso da perda do filho, nós vamos valorar aquela questão também da pensão vitalícia. Mas como nós estamos aqui discutindo apenas dano moral... É muito difícil você encontrar. Nós temos casos dos pais que perderam um filho, que receberam uma indenização de 40 mil reais para uma empresa, vamos supor, uma transportadora de grande porte, que se nós formos ver o capital dessa empresa é um valor irrisório, incapaz de abalar ela financeiramente e
servir como, vamos dizer assim, uma forma de impedir que ela venha a praticar novos atos, né? Então é difícil, é muito difícil hoje em dia. A gente vai ficar dentro desse contexto do entendimento do juiz e da situação em si. É totalmente independente, cada caso vai ser de um jeito. Uma coisa que nós podemos dizer hoje em dia é que os valores arbitrados pela nossa justiça são muito baixos. Agora, daqui a pouco eu vou perguntar para o senhor se antes, por exemplo, a pessoa e o advogado decidem juntos quanto vão pedir, se esse valor ele pode ser negociado. Daqui a pouco eu vou pedir para o senhor explicar isso para nós. Mas agora eu vou atender a Cristiane, que fala conosco de Guarulhos, em São Paulo. Oi, Cristiane, boa tarde. Boa tarde, Jaque, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela sua ligação. Pode fazer sua pergunta. Então, a minha pergunta é a seguinte: eu trabalhei quase 5 anos numa metalúrgica e no último ano eu tive problemas assim, não tive problemas com o funcionário diretamente. Assim, o meu encarregado, ele tinha uma afinidade muito grande com uma funcionária do setor e essa funcionária, ela usava assim de abuso, né? Ela me xingava na frente dos outros colegas, ela colocava apelidos em mim, na frente dos outros, e assim, ela só agia dessa forma na frente de outras pessoas. Ele, como chefe, ele ria, ele apoiava, e aí eu recorri ao Segurança do Trabalho e aos Recursos Humanos, né? Foi feita uma reunião, tudo mais, aí ela parou por um mês. Seguido disso, ela voltou a fazer a mesma coisa de novo. Como eu resolvi procurar novamente, né, o setor de recursos humanos, o meu chefe me mandou embora, né? Então, assim, eu senti foi dano, né, porque eu era alvo de chacota na empresa. Você ainda não entrou na justiça, então, né, Cristiane? Não, porque assim, ele me chamou, parcialmente, eu e ele falou assim, que não adiantava eu entrar, porque eu ia precisar de testemunha e eu não ia ter. Cristiane, eu vou pedir para o doutor te orientar. Muito obrigada pela sua participação. Doutor, acho que ela até ia finalizar, que o nosso tempo é curto, comentando que não vai ter testemunhas, porque muitas das pessoas que poderiam ser testemunha provavelmente estão trabalhando lá. O caso dela, o que o senhor indica? Esse é um caso típico de caracterizar os danos morais. Veja bem, inclusive ela foi demitida por conta desse constrangimento que ela foi submetida. Então, eu a recomendaria, sim, procurar a Justiça do Trabalho e postular pela indenização por danos morais. Como que ela prova isso? Vai ser através de testemunhas. Ela vai indicar as testemunhas que presenciaram os fatos. Essas testemunhas vão ser obrigadas a dizer a verdade perante o juiz. Vão ser comprometidas a dizer a verdade. Então, se efetivamente se comprovar que ela foi submetida a essa situação constrangedora que ela nos relatou, ela vai ser indenizada pela Justiça do Trabalho. Se for uma ação repetitiva, acho que está servindo de orientação para muitas pessoas que nos assistem. Adianta alguma coisa gravar uma reunião ou gravar um momento em que todos começam a fazer chacota, por exemplo, numa situação como essa? Adiantaria alguma coisa legalmente, uma gravação feita sem avisar previamente, uma gravação feita de um celular, pode ser utilizada? Sem dúvida, pode ser utilizada. É um meio de prova que ela vai poder usar em benefício dela. Independente dela avisar ou não, se for um local público ou até o local de trabalho, ela pode produzir essa gravação e usar como prova de que ela tenha sido submetida a um abalo psicológico. Então fica a orientação para a Cristiane procurar a ajuda de um advogado, e para você que está nos assistindo, que passa por essa situação, não deixe passar batido. Doutor, como os valores são estipulados? A pessoa sempre tem que procurar um advogado, certo? Ela precisa procurar um advogado se o valor que ela for postular for acima de 40 salários mínimos. Se for abaixo desse valor, ela pode postular perante o juizado especial, não precisa de um advogado. Certo. Ela postula diretamente perante o juizado especial. Se for acima desse valor, ela deve procurar um advogado. O advogado vai preparar a ação, em conjunto com ela vai definir qual é o valor que vai ser pedido. Agora, veja bem, o juiz não é obrigado a ficar distrito a esse valor que está sendo pedido pelo advogado ou pela parte. O juiz, apesar de ter sido pedido um valor superior, ele pode arbitrar um valor inferior. Às vezes ele indica um valor superior ou é sempre inferior? No dia a dia, na prática? Na prática, ele não indica um valor superior porque ele estaria infringindo, inclusive, uma regra processual. Ele estaria dando uma decisão que a gente chama de extra petita, além do pedido. Então, na maioria das vezes, a prática nos tem demonstrado que ele indica sempre um valor abaixo do que está sendo pedido. Mas a gente pode usar a estratégia de pedir um valor maior para que seja dado um valor menor, ou isso não dá certo também? Nós sempre pedimos um valor que, assim, a gente não considera um valor maior. A gente considera um valor justo para indenizar aquela pessoa, aquele dano que ela sofreu. Só que a nossa justiça, a justiça brasileira, culturalmente, ela tem por fixar um valor baixo, um valor irrisório.
se nós compararmos, por exemplo, com a justiça americana, os valores que são arbitrados na nossa justiça, eles são praticamente pífios. Infelizmente, né? Só para a gente falar um pouco sobre danos materiais, eu sei que a gente acabou falando demais sobre danos morais, mas os danos materiais são sempre o valor exato do dano ou eu posso pedir algo a mais também? Não, os valores, ao contrário dos danos morais, os danos materiais eles devem ser comprovados. Ou seja, você tem que comprovar que efetivamente tenha tido aquele prejuízo material. O valor vai ser aquele prejuízo que você teve e, eventualmente, os juros e correção monetária. Além do que pode ser postulado, aqueles que você deixou de ganhar em decorrência desse dano material. Exemplo, se o banco de alguma forma lhe subtraiu uma quantia da sua conta corrente e aquele valor seria utilizado para pagar alguma conta e isso lhe acarretou algum outro prejuízo, tal como pagamento de multas, juros, ou deixou de ganhar em aplicação financeira, esses valores também devem ser computados como o que a gente chama de lucros cessantes. A pessoa deixou de ganhar em decorrência daquele prejuízo material. É muito diferente quando eu entro com uma ação contra uma pessoa física de quando essa ação vai ser contra uma empresa? Não, as duas ações têm a mesma tramitação, seja contra a pessoa física, seja contra a pessoa jurídica. Há possibilidade de se recorrer? Sim, há possibilidade. Só que a prática nos tem demonstrado que, via de regra, os tribunais têm entendido em reduzir o valor que havia sido arbitrado pelo magistrado. Bom, muito obrigada pelos esclarecimentos, foi um prazer receber o senhor aqui. Eu tenho certeza que a gente esclareceu as dúvidas de muitas pessoas. Quem quiser entrar em contato, telefonizar a operadora 11 3271 6957, 3271 6957, o site www.ramsescosta.jur, de jurídico é jur.adv.br. Está passando direitinho para vocês, tá? Doutor